continuando aqui, antes de iniciar a aula, eu vou só fazer aqui o backup. Eu vou renomear essa aula como 23 e vou aqui dar um Ctrl C, Ctrl V, colocar ela aqui na pasta de backup, antes da gente começar. Aqui com o Trello aberto, eu tenho aqui, ó, colocar um botão no menu lateral, e esse botão só deverá aparecer quando o usuário logado for master, que deverá ser previamente cadastrado de forma manual mesmo. Então, o que acontece? Isso aqui eu não vou fazer porque eu ia fazer. Deixa eu abrir aqui que eu vou te explicar. Deixa eu vir aqui no curso, abrir aqui a última aula. Eu ia fazer aqui na parte lateral esquerda, tá? Um botãozinho usuário, aonde você teria o cadastro de usuário. Só que eu resolvi fazer tudo dentro do formulário de pessoa. Então, ao abrir o formulário de pessoa, só vai poder clicar no botão usuário, só vai poder, né, acessar as informações aqui do usuário, os usuários que forem administrador, tá bom? Então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu só verificar se eu já criei o formulário de permissão. Eu ainda não fiz essa permissão, tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou só configurar aqui como que vai ser essa permissão. E aí, na próxima aula, a gente cria esse formulário, tá? Para a gente fazer essa permissão, eu vou ter que acessar aqui a classe BD. E vou ter que alterar aqui, ó, essa parte do login. Então, eu vou criar aqui uma variável pública do tipo estática. E ela vai ser do tipo string. Vou chamar ela de usuário admin, ok? E ela vai receber o valor de S ou N, dependendo do valor que tiver salvo lá no banco de dados. Então, assim, existem duas maneiras que você pode estar fazendo para permitir acesso a áreas do seu sistema. A primeira delas é, se o usuário que está conectado, que fez o login a primeira vez no sistema, se ele for um administrador, então já fica tudo liberado. Ou então, sempre pedir a senha de administrador, independente de quem estiver logado, se já for um administrador ou não. Eu prefiro a segunda opção, porque às vezes acontece o seguinte, imagina que você é o administrador de uma sala, que tem você lá na frente ou em algum lugar, e tem mais 10, 15 pessoas lá trabalhando. Imagina que você precisa sair aí às pressas para resolver alguma coisa e você acaba deixando o sistema logado lá no seu computador. Pode muito bem alguém ir lá e mexer, acessar informações que não cabe a ele. Mas se a gente colocar esse login sempre, tipo assim, o usuário administrador, ele sempre vai precisar digitar a senha, até quando ele mesmo for fazer acesso. Fica mais seguro. É um pouquinho mais chato para ele, mas é mais seguro, tá bom? Então, vou mostrar o primeiro modo. Vou vir aqui no login. E vamos aqui no botão entrar. Ao invés da gente criar esse SQL aqui, ó. Olha só, aqui eu tive um aluno que fez uma observação, tá? Eu acabei escrevendo errado. Aqui não é P, pessoa, igual a P, pessoa não. Aqui teria que ser a letra U da tabela usuário, certo? Então, eu vou corrigir aqui e aqui já fica certinho. Então, olha só, selecione o campo usuário ID, selecione o campo nome da tabela usuário, certo? Só que eu não quero só o ID do usuário e só o nome. Eu quero também saber se esse usuário, se ele é um usuário ADM, ou seja, se ele é um administrador. Aqui no campo, fazer um select aqui, ó. Nós temos o campo ADM, que vai definir se é um usuário administrador ou não. Então, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui eu já botei o ADM. Aqui, ao invés de criar a variável nome, eu vou criar uma variável do tipo data table. Lembrando que eu tenho que vir aqui em cima e declarar o using system.data. Ok? Isso aqui para que a gente consiga trabalhar com o data table. Eu vou chamar o meu data table de DT, é uma coisa que eu acostumei, né, chamar de DT. E aqui eu não posso mais pegar a row, eu tenho que só pegar a busca. A row, no caso, é a linha, tá? Eu não posso mais pegar a linha. Aqui sim, eu vou pegar
do meu data table, a linha 0, na coluna nome, ok? Aí eu converto ela para texto. Então, aqui funciona. Aqui, ao invés de ser o nome, eu pego BD, usuário logado, certo? E também eu vou pegar aqui qual é o tipo de administrador. Olha só, usuário admin vai ser igual a dt.roles. Pego aqui a primeira linha e eu pego aqui o campo ADM, certo? Dessa forma aqui. E eu vou e converto isso para texto. Então, agora eu já fiz o login. Eu já tenho o usuário logado, que é o nome dele, e já tenho se ele é ou não administrador, ok? No cadastro de pessoa, no clique do botão usuário, eu vou fazer o seguinte. Se lá no BD o usuário admin, se for igual a N, então ele não tem permissão para acessar. Então, vou colocar assim, ó, geral, ponto, erro, e aqui eu vou colocar usuário sem permissão para essa operação. Aí você coloca aí a mensagem que você quiser. E aqui você escreve, caso contrário, caso contrário, eu abro aqui então chaves e fecho as chaves aqui embaixo, ok? Então, vamos dar um Ctrl Shift S e vamos executar com F5. Eu nem lembro qual foi o meu usuário e senha que eu fiz aqui. Primeiro eu vou logar com esse EDC Silva, tá? Entrar aqui, ok. Vou vir aqui no usuário, ó. Lembrando que agora eu vou alterar os dados da pessoa 2, tá? Então, vou vir aqui, cliquei, ó. Como o usuário que eu fiz login, ele é administrador, se você vir aqui, ó, ele tá com o S, beleza. Eu posso pegar esse usuário aqui e alterar. Por exemplo, deixa eu colocar Edivan Cabral e vou colocar de 1 até 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou deixar ele aqui como usuário comum mesmo, tá? Vou salvar. Usuário alterado com sucesso. Beleza. Agora eu vou sair e vou fazer login novamente. F5. Vou vir aqui e vou logar, só que agora eu vou colocar o meu novo usuário que eu acabei de alterar os dados dele lá, ó. Ok, vou entrar. Beleza. Tentar agora clicar, ó, usuário sem permissão para essa operação. Então, ele não vai deixar eu entrar ali. Aí, o que que acontece? É isso que eu quero? Não. Eu quero que apareça aqui, ó, usuário sem permissão, informe a senha de administrador. Aí, quando a gente digitar aqui a senha de administrador, aí ele vai liberar o acesso. Só que aí tem aquela questão. Você tem que saber se você vai querer. Quando o usuário for um administrador, ele já libera. Se você quiser dessa forma, então seu programa já está resolvido. Ó. Ele teria que chamar o usuário administrador, ele iria acessar lá no computador dele para poder fazer essa operação. Não era interessante você nem deixar colocar a senha aqui para liberar. Do jeito que está aqui. É administrador? Libera. Não é? Bloqueia. Isso aqui seria já uma opção. Aí o que que acontece? Deixa eu só vir aqui. Essa primeira parte aqui a gente já resolveu, que seria o quê? Se é administrador, está liberado. Não é administrador, está bloqueado. Isso seria um bloqueio, tá? Agora a gente precisa pensar assim. Você quer que sempre seja solicitado a senha, independente se for um usuário administrador ou não? Então a gente vai fazer isso nas próximas aulas, porque eu vou precisar criar primeiro um formuláriozinho para a gente estar digitando esse usuário e essa senha, tá bom? Então, próxima aula a gente dá continuidade.